Nesta noite, 13 de maio de 2026, na presença de Jesus Cristo e da igreja, vou pregar a parte 17 de 26 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Hoje vou pregar todo o capítulo 10 de 1 Coríntios. É muita coisa pela frente. Ouça atentamente o tema da mensagem. Quer saber como ser sábio no uso da liberdade cristã? O apóstolo Paulo prossegue seu ensinamento, concluindo a sessão sobre liberdade cristã. No capítulo 8, ele enfatiza a necessidade de equilibrar conhecimento e amor, pois enquanto o primeiro ensoberbece, o segundo edifica. Já no capítulo 9, Paulo exemplifica essa liberdade com a própria vida em abortar o sustento pastoral. Ele revela que, embora tivesse o direito de ser mantido pela igreja, abriu mão disso voluntariamente por razões nobres. Amor ao evangelho, aos pecadores e a sua própria vocação ministerial. Por fim, no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo encerra a sessão contrastando o exemplo positivo de sua conduta com o exemplo negativo do povo de Israel. Siga e obedeça a Cristo Jesus e não pense em mais nada. Comece agora. O apóstolo Paulo nos ensina duas grandes verdades teológicas no capítulo 10 de 1 Coríntios. Nossa experiência cristã precisa ser balanceada com a precaução, cuidado e vigilância espiritual e ainda mais a nossa experiência cristã. E além disso, deve ser aliada à nossa responsabilidade cristã. Prepare-se mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir. A experiência cristã precisa ser balanceada com a precaução. Talvez a frase central do capítulo 10 de 1 Coríntios seja o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você conhece crente que bate assim no peito. Eu estou firme, pastor. Cuidado, que quando cair, vai ser um tombo terrível. Talvez o grande orgulho da igreja em Corintos é que se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade. Os membros da igreja em Corintos estavam vaidosos de si mesmos, estavam entusiasmados com o grau de espiritualidade que possuíam e, além disso, eram narcisistas e vaidosos. O apóstolo Paulo, então, precisa advertir a igreja em Corintos. A vaidade é o primeiro degrau da queda. Você sabia?
Um crente que aplaude a si mesmo e entoa quão grande és tu diante do espelho, está à beira de uma queda espiritual. O apóstolo Paulo adverte sobre o grande perigo da autoconfiança. O apóstolo Paulo usou a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes membros da igreja de Corintos. Ele faz 3 advertências teológicas. Primeira, privilégios não são garantia de sucesso espiritual. Segundo, um bom começo não é garantia de um final feliz. Esse bom começo é no cristianismo. Terceiro, Cristo Jesus pode capacitar você para vencer as tentações se você dá ouvidos à sua palavra. Você vai hoje ser transformado pelo poder da palavra terapêutica de Deus. Primeira advertência teológica. O apóstolo Paulo adverte que privilégios espirituais não são garantia de sucesso. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra Petra era Christos, Jesus. Prestem atenção. Vai apertar o martelo, vai bater na cabeça. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus. Proteção, orientação, sustento, perdão, mas a despeito de tantos privilégios espirituais e materiais, Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com mão forte e poderosa. Israel tinha sido libertado do Egito pelo poder de Deus, da mesma forma que os crentes modernos têm sido redimidos da escravidão do pecado. A Páscoa é um símbolo da cruz, e o êxodo que Israel recebeu de Deus é o mesmo êxodo que nós recebemos através da redenção em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O êxodo do Egito foi a libertação da nação de Israel das garras do inimigo Faraó, assim como nós fomos libertos das garras do diabo e do pecado por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Israel foi liberto. Ele teve seu êxodo.
O povo de Israel se identificou com Moisés no Mar Vermelho, da mesma forma que os crentes modernos se identificaram com Cristo Jesus pelo batismo. Quer saber o que o apóstolo Paulo diz? Ele usa duas figuras das ordenanças. O povo de Israel passou por ritos sacramentais que prefiguram o que nós experimentamos no tempo da graça em Cristo Jesus. Ouça o texto bíblico, 1 Coríntios 10, 2. Tendo sido todos batizados, batizo assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles se identificaram com Moisés por meio desse batismo, ficando debaixo da liderança espiritual dele, assim como nós, ao sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficamos debaixo da autoridade e do governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel se identificou com Moisés, nós, crentes, nos identificamos com Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Consegue entender isso? O povo de Israel comeu e bebeu alimentos espirituais e sobrenaturais, do mesmo jeito que os crentes modernos fazem na celebração memorial, na ceia do Senhor. O povo de Israel recebeu não apenas o batismo, mas comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma só fonte espiritual. Assim como nós, no contexto cristão, a comida e bebida espiritual não é um alimento físico, mas sim um símbolo da nutrição da alma e da comunhão com Deus. O alimento espiritual, por excelência, segundo a Bíblia, é a tradição cristã, é Jesus Cristo e a palavra de Deus. O povo de Israel recebeu prenúncio das ordenanças. Tanto Israel quanto a igreja experimentaram as duas ordenanças profundamente significativas: ser batizado, uma demonstração de lealdade ao guia por Deus designado, e ser regularmente nutrido com alimento e bebida sobrenaturais. Faz sentido para você todos esses privilégios de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar por um batismo e de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural. Não pouparam Israel desde um fragoroso fracasso espiritual. Olha, irmão, há muitos crentes de diversas denominações evangélicas, igrejas evangélicas, que hoje estão em fracasso espiritual, para a vergonha deles. O apóstolo Paulo é claro, 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Quer saber o motivo que o apóstolo Paulo fala isso?
ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja em Corintos e ainda mais a igreja contemporânea. O apóstolo Paulo está evocando o exemplo negativo de Israel para exortar a igreja em Corintos e as igrejas modernas. O apóstolo Paulo está dizendo à ensoberbecida igreja em Corintos para olhar para o exemplo de Israel e ver que, a despeito de tantos privilégios que essa nação teve, Deus não se agradou da maioria deles, e para ser mais exato, de toda aquela multidão que saiu do Egito, eram 600.000 homens, sem contar crianças e mulheres, e apenas 2 pessoas entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Presta atenção, aquele deserto que transformou no maior cemitério da história, Deus não se agradou da maioria daquele povo. O grande problema foi a exagerada autoconfiança. O povo de Israel caiu porque confiaram que eram fortes. Privilégios espirituais não são garantia de sucesso espiritual. O fato de você ser um crente moderno, de ler a Bíblia, de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e orar e participar da celebração da ceia do Senhor, e frequentar uma igreja, de ouvir pregações e cantar, não lhe garante sucesso espiritual aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios. Esse contexto. Segunda advertência teológica, o apóstolo Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Há muitos filhos de crentes evangélicos que saíram da comunhão da igreja de Cristo Jesus. Um bom início na caminhada cristã não é garantia de um final feliz. Quem começa bem nem sempre termina bem. Muitos que corriam bem estão longe do Senhor Jesus Cristo e da comunhão da igreja. Quando a pessoa sai da comunhão da igreja, ao mesmo tempo não tem comunhão com Jesus Cristo, pois ambos estão conectados, Jesus e a igreja. O apóstolo Paulo mostra um fato extremamente marcante. Nenhuma geração da história da humanidade viu tantos milagres com aquela geração de que Deus não se agradou. Aquela geração não apenas viu prodígios e milagres, mas foi a beneficiária desses milagres. Israel viu as 10 pragas
no Egito, nocauteando as divindades do panteão egípcio. Israel viu o Mar Vermelho se abrindo para eles passarem. Israel viu o maná caindo do céu. Israel viu a rocha brotando água. Israel viu a sandália não envelhecendo em seus pés e a roupa não ficando rota no seu corpo. Que geração viu tantos prodígios e milagres? Contudo, mesmo assim, aquela geração foi reprovada por Deus. Cartão vermelho. As gerações que mais viram milagres foram as mais endurecidas. Olha, tem gente aí que é filho de crente ou não crente, que alguns foram curados milagrosamente, mas mesmo assim não se converteram a Jesus Cristo. São duros. Por isso eu sempre digo, nem sempre um milagre é necessário. O maior milagre na vida do crente ou não crente é a conversão a Jesus Cristo. Não é a cura física, irmã, irmão. Nunca foi, irmã, irmão. A Bíblia faz referências a 3 gerações que viram abundantes milagres. Preste atenção no que eu vou dizer. A primeira geração que viu estupendos milagres foi a geração de Moisés. A segunda geração foi a de Elias e Eliseu, profetas. A terceira geração que viu extraordinários milagres e portentosos milagres foi a geração da época de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo e dos apóstolos. É perturbador, irmã, saber que nunca houve tanta dureza de coração, incredulidade, como nessas 3 gerações. Os milagres em si não podem jamais trazer o nosso coração para perto de Cristo Jesus e da conversão da alma. Nunca faz isso. Mas você fica batendo, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus. Ai, Jesus, eu quero salvar a alma, a alma, a alma. Ora direita, irmãzinha, ora direita, irmãozinho. Fala sério. De toda aquela geração, só 2 homens entraram na terra prometida. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os demais ficaram prostrados, mortos, no cemitério, no deserto. A geração de Moisés cometeu 5 tipos de pecados, todos gravíssimos. Paulo cataloga esses pecados que marcaram aquela geração reprovada. Versículo 10 e versículo 6 de 1 Coríntios 10. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Agora, versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós,
Quer saber que tipo de pecados são estes? Primeiro pecado, cobiça. Paulo diz no versículo 6, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aquele povo tinha tudo o que Deus dava. O maná que caía, uma carne branca, a água que jorrava, as codornizes que Deus mandava para serem comidas e assadas. O povo de Israel ainda estava insatisfeito e cobiçando mais coisas. Deus tinha prometido ao povo de Israel uma terra que emanava leite e mel. E eles cobiçaram as coisas ruins. Às vezes, o mesmo acontece com o crente moderno. Deus prometeu toda sorte de bênçãos e Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ciente disso, o crente moderno sem vergonha, continua cobiçando coisas más, sentindo-se insatisfeito com o que possui e desejando o que não traz benefício algum para a glória de Deus, da igreja e da família dele. Está assim de crentes nesse sentido, cobiçando. Segundo pecado, idolatria. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. Foi o maior carnaval da história. Quando Moisés subiu ao Monte Horebe para receber as tábuas da lei, o povo de Israel fez um bezerro de ouro e começou a dançar e a adorá-lo. Muitos crentes modernos têm um ídolo feito de ouro ou de prata diante de quem se prostra. E idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida, sejam pessoas, coisas ou sentimentos. Há muitos ídolos modernos que podem estar tomando lugar de Deus em sua vida, irmã e irmão. Primeiro, o próprio eu, auto-idolatria, narcisismo e imagem, a busca incessante por aprovação, vaidade e culto à própria aparência ou imagem pública nas redes sociais, idolatria. Segundo, autonomia, colocar a própria vontade, conforto e desejos acima da vontade de Deus e, além disso, confiar excessivamente na própria capacidade e intelecto, em vez de depender da soberania de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, vício em trabalho. Trabalhar é bom, mas o vício é terrível, é pecaminoso. Definir a própria identidade e valor
através de realizações profissionais e status. E além disso, sente-se satisfeito apenas quando está produzindo, tornando o trabalho o Deus da vida. E muitos se esquecem até da igreja, dos cultos semanais e finais de semana. Terceiro pecado, imoralidade. Versículo 8 de 1 Coríntios 10. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram no só dia 23.000. Houve um tempo em que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas e eles começaram não só a prostituir, mas a adorar os deuses dos moabitas. Preste atenção, irmã e irmão. Há uma estreita conexão entre prostituição e idolatria na Bíblia. Onde se vê idolatria, aí a prostituição está presente. Onde se vê prostituição, aí a idolatria aparece. Quarto pecado, colocar Deus à prova. Versículo 9 de 1 Coríntios 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O povo de Israel começou a reclamar do pão que os fartava e não aguentavam mais o maná, a carninha branca. Nesse sentido, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Quantas vezes, irmã, irmão, quantas vezes você murmura por dia, por mês e por ano? Já contou? Está na continha. Quantas vezes você é mal agradecido pelas bênçãos de Deus em Cristo Jesus? Quantas vezes? Quinto pecado, murmuração contra Deus. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração provoca a ira de Deus e é uma negação da bondade, da providência, do cuidado e do amor de Deus. O povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados: cobiça, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova e murmuração. 5 pecados malditos. Todos esses 5 pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual, infelizmente estão presentes na igreja contemporânea e também em Corinto. Os mesmos pecados que levavam Israel ao fracasso levam a igreja em Corinto ao fracasso e a nós também. Esses mesmos pecados estão levando ao fracasso muitos crentes modernos, e aqui tinha muito deles. Foram embora, graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Paulo agora faz uma aplicação de que vem ensinando até agora. Versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Hoje Jesus está usando o exemplo da história para advertir o crente moderno e a igreja
moderna. A Bíblia foi escrita para nossa advertência. Jesus está advertindo o crente moderno, a igreja moderna, quanto a cuidado que devem tomar para não caírem no mesmo erro. Jesus está advertindo o crente moderno, a igreja moderna, a não caminharem pela mesma estrada e não terem o mesmo comportamento. Quem não aprende com as lições da história comete os mesmos erros da história. Preste atenção, você precisa fazer da história a sua pedagoga e não a sua coveira. Muitos crentes modernos fizeram da história a coveira e poucos a pedagoga, a pedagogos. Os pecados do crente moderno e da igreja moderna são mais sérios que os pecados israelitas que estavam sob a lei. Quando o crente moderno e a igreja moderna pecam, o pecado é pior do que o povo de Israel. E por duas razões. Quer saber quais? Primeira razão, o crente moderno e a igreja moderna tem o exemplo do povo de Israel como advertência. Segunda razão, o crente moderno e a igreja moderna estão debaixo da graça e o povo de Israel estavam debaixo da lei. O pecado do crente moderno e da igreja moderna são piores que o pecado ateu. Quando um crente moderno e a igreja moderna cometem pecado, eles o fazem contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Quando o crente moderno e a igreja moderna cometem pecado, eles ultrajam a graça de Deus e pisam o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus. Muitas pessoas com os pés cheios de sangue. Paulo menciona o castigo que Israel recebeu e usa três expressões. Versículo 5. Ficaram prostrados no deserto. Versículo 8. E caíram no só dia 23.000. Deus te abençoe, Cássio. Versículo 10. E foram destruídos pelo exterminador. As mesmas causas que levaram o povo de Israel a cair em fracasso espiritual derrubam os crentes modernos e a igreja moderna ainda hoje. Se você conhece crentes que foram batizados em igreja, hoje não estão lá, é porque tiveram fracasso espiritual e colocam culpa no pastor. Coitadinho do pastor. É fracasso da pessoa espiritual e não do pastor. Em alguns casos, tá? Paulo finalmente adverte sobre o perigo da super espiritualidade. Eu sou super crente, uso capa azul e cueco do lado de fora. Não existe isso. Super crente, não existe. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Há aqueles crentes modernos que não estão em pé, mas pensam que estão. Muitos estão num terreno escorregadio e ainda estão batendo o peito e usufando.
Tô tranquilão, tô na bênção. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para não cair em fracasso espiritual no povo de Israel. Paulo finalmente traz terceira advertência teológica. Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos tentações, se permanecermos fiéis à sua palavra. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos entender o versículo 13. Deus permite que sejamos tentados, provados, porque Ele sabe até onde podemos suportar. A palavra grega tentação, perasmos, é uma palavra muito mais próxima de prova e teste do que tentação. A tentação perasmos tem uma conotação negativa para nós. É algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, enquanto a prova é algo que Deus permite em nossa vida para nos depurar, purificar e fortalecer. Deus não tenta a ninguém, Deus prova. Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova, um teste em sua vida, é para o fortalecer espiritualmente e o conduzir à vitória espiritual em todos os níveis e sentidos espirituais. Paulo não diz que Deus vai livrar-o da prova, mas com a prova Deus vai prover livramento. Às vezes você quer ficar livre da prova, do teste e liberto do problema. Deus não impediu que os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem jogados na fornalha. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, nem que Pedro fosse para a prisão, nem Paulo. Deus não o livrou da prova, mas lá na prova, dentro do redemoinho da prova, tem gente que não gosta de passar por teste e por prova. Tem que passar, irmão. Faz parte da vida cristã. Paulo fala três coisas das provas. A tentação, ou a prova, ou o teste, é um fato para todos. É inevitável. As tentações que nos sobrevêm não são únicas. Outros cristãos já passaram por elas. Finalmente, Deus sempre provê uma saída para a prova, para o teste, para a tentação, perasmos. Temos livramento divino. Paulo já tinha advertido os membros da igreja de Coríntios a fugirem da fornicação, da porneia, pornografia, fornicação. Agora Paulo adverte a igreja de Coríntios a fugirem da idolatria. Versículo 14 de 1 Coríntios 10. Portanto, meus amados, fugir da idolatria.
havia sempre o perigo do crente convertido e batizado que participava da celebração da ceia do Senhor ser convidado para ir ao templo do ídolo e participar de banquetes oferecidos aos ídolos. Paulo diz que sentar à mesa do ídolo é ter associação com demônios. Envolver-se com ídolo e comer com alguém ou participar de um banquete ou uma festa de ídolos é um símbolo de aliança, acordo e comunhão. Há espíritos malignos que se escondem atrás da idolatria. A idolatria é algo demoníaco. Quando se oferece um sacrifício a um ídolo e a demônios, que é oferecido, Moisés diz em Deuteronômio 32:17, sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. E diz o salmista em Salmo 106:37, sacrificar seus filhos e filhas a demônios. Salmos 106:37. A idolatria é extremamente perigosa e demoníaca. Isso mostra tanto a igreja de Corinto quanto as modernas a necessidade de se afastarem de qualquer ritual, banquete ou festa ou festinha, religiosa ou não, que tenha conotação de idolatria. Idolatria. Paulo passa a usar duas ilustrações. Preste atenção à martelada. A ceia do Senhor e os sacrifícios judeus. Quando o crente participa da celebração da ceia do Senhor, ele está mantendo comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus, e ainda mais está entrando numa relação de intimidade com Jesus, através da recordação da morte de Jesus. O crente moderno entra em comunhão com o Cristo ressurreto. Da mesma maneira, quando os crentes modernos se assentam na rodinha dos escarnecedores, numa mesa, e comem a comida sacrificada a um ídolo, estão participando, entrando em comunhão com demônios. Ídolo é qualquer coisa que afasta o ser humano de Deus. Se na celebração da ceia do Senhor o crente moderno está em contato com Jesus, na mesa do ídolo, na roda do esclarecedor, o crente está em contato com o demônio, com o diabo. Todos que participam da ceia do Senhor participam dos resultados da morte expiatória de Cristo Jesus. Um crente moderno não pode se tornar participante da ceia e ao mesmo tempo dar comida aos demônios. Não pode. Escolha um ou escolha outro. Paulo está dizendo que o crente moderno é livre, mas não para fazer o que Deus condena. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Versículo 21. Não se pode participar da ceia do Senhor e depois participar de uma festa idólatra. Uma festa carnal. Essas pessoas oferecem seus sacrifícios aos demônios, disfarçados. Bebe um cálice dos demônios
e participam da mesma dos demônios. Isso significa provar ou compactuar com crenças e práticas que são contrárias ao cristianismo, à fé cristã, e representam uma brecha espiritual e um fracasso espiritual, uma aliança com o diabo, com o mal, através da prática da idolatria, que não é só imagem, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida do homem. Esse contato com as forças demoníacas prova zelos a Jesus. Quando o crente moderno faz isso, provoca a ira de Deus. Alguns crentes se julgavam tão fortes que não se importavam nem mesmo com o que Deus já havia determinado. Eles diziam: a minha consciência não me agride, eu não sinto nenhum problema com isso. E Paulo pergunta, preste atenção, você é mais forte do que Deus? Você é mais forte do que Deus? Você pode até se considerar mais forte que os crentes fracos, que se escandalizam em ver você assentado numa mesa de ídolos, mas você é mais forte do que Deus. Tentar a Deus é loucura espiritual. Paulo diz: fugir, 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 fugir da idolatria. A liberdade deve ser balanceada com responsabilidade. Quer saber como balancear a liberdade cristã com responsabilidade? Versículo 23. Estamos quase concluindo, presta atenção. Fica firme. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo diz para você ter cuidado com a sua liberdade, para que ela não venha ser motivo de tropeço na vida de outros crentes. Você pode ter liberdade, mas se a sua liberdade for tropeço e escândalo na vida de outros cristãos, não faz isso, irmã. Não faz isso, irmão. Paulo já tinha advertido no versículo 8 e 9. 1 Coríntios 8 e 9. Vê aí. 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Agora, 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nenhuma edificam. Em momento algum, Paulo negou a liberdade do crente moderno ou maduro para desfrutar seu privilégio em Cristo. Todas as coisas são lícitas, sim, mas algumas atividades que você faz podem causar tropeço para os cristãos mais fracos. 1 Coríntios 8, 11 e 12. É assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Agora o 12. 1 Coríntios 8, 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, copiando-lhes a consciência fraca, é contra aqueles que pecais. Preste atenção. Paulo fala sobre 3 tipos de responsabilidade que você tem que ter na vida. Primeira responsabilidade, com os irmãos da igreja. Primeira responsabilidade, com os irmãos da igreja. Versículo 24.
ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Temos a responsabilidade de edificar nossos irmãos na fé e procurar o bem deles. Você sabia? Segunda responsabilidade, dar glória a Cristo Jesus em todas as coisas. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Concluindo, os crentes modernos, os crentes da igreja em Corintos, ele estava assim pensando: por que eu não poderia desfrutar a comida que dou graças? Ora, eu estou comendo comida sacrificada, mas eu orei, eu dei graças. E tudo que é santificado pode ser recebido, porque minha liberdade seria limitada por o mais fraco. Paulo fala bem assim: não podemos dar glória a Deus sendo um tropeço para o crente mais fraco. Ouça atentamente o seguinte: Deus nunca é glorificado se com a sua liberdade você está causando escândalo e tropeço para o irmão da igreja. A glória de Deus não é promovida onde você usa sua liberdade para fazer o irmão tropeçar e cair. Você não tem o direito de usar sua liberdade cristã para ferir a comunhão na igreja ou do crente mais fraco. Terceira responsabilidade, ganhar os perdidos para Cristo. Versículo 32. Paulo ainda diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Versículo 32. Repetir: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os judeus e gentios, aqui mencionados, eram convertidos. Além de você não ser motivo de tropeço para os salvos, precisa se esforçar para ganhar os pedidos para Jesus. Você sabia? Irmão, como você tem usado sua liberdade cristã? Façam tudo para a glória de Deus, em vez de determinar a sua liberdade. Procurem em tudo ser agradável a Deus, sem reclamar seus direitos. Busque os interesses dos outros, não seu bem-estar pessoal. Busque a salvação de muitos, sem ficar preocupado apenas com a sua salvação pessoal. Seja imitador de Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida e a minha vida para a glória e louvor dele em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E leiam mais uma vez 1 Coríntios capítulo 10, para a glória e louvor de Deus.